Iran remains on the target. O Irã continua na mira, né? E eu não sei. I don't know, do you think Você acha que existe alguma chance de o Trump atacar o Irã de novo? A gente está vendo novos aviões de transporte de tropas sendo deslocados, acho que do campo de batalha na Ucrânia, em direção àquela região. Tem alguns sinais preocupantes. O Trump, obviamente, não pode aceitar nenhuma condição imposta pelo Irã. E o Irã, por outro lado, não tem muito medo de um novo ataque dos Estados Unidos. Porque, como o Robert Kagan reconheceu, eles deram um checkmate nos americanos. Você acha que isso é possível? Do you think this is possible? Talvez na saída dele, ele lance alguns ataques, como uma espécie de presente de despedida, um prêmio de consolação, um brinde de porta para neocons desapontados como Robert Kagan e, claro, para o governo israelense. Mas em termos de uma guerra real para derrubar o governo, eu acho que essa parte acabou. Porque, como o próprio Robert Kagan disse, ele perdeu por causa da influência do Irã sobre o Estreito de Hormuz e da capacidade que o Irã tem de causar danos aos estados do Golfo que participaram do ataque. E o Trump, sabe, não pode ir muito longe atacando o Irã, porque ele tem laços financeiros muito próximos com eles. Então tem um limite para o que ele pode fazer. Então eu sinceramente acho que ele perdeu no máximo. Eu acho que, em termos de guerra, talvez ele faça alguns ataques de despedida antes de sair. Mas quanto a uma campanha completa de mudança de regime, acho que isso acabou. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo o Trump tentando fazer um acordo com o Irã, se envolvendo em uma diplomacia séria. De jeito nenhum. Esse cara não sabe fazer diplomacia, ainda mais com o Irã, por quem ele tem tanto desprezo, justamente porque o Irã tem desafiado ele. O país o humilhou, assim como tem humilhado a hegemonia dos Estados Unidos há muitas décadas, servindo como um freio, um limite ao poder conjunto de Israel e dos Estados Unidos. E especialmente, e você mesmo já falou disso, Max, com essa nomeação recente, ou melhor, com o governo Trump nomeando recentemente o Nick Stewart, da Fundação para a Defesa das Democracias, que é um grupo de fachada israelense, para a equipe de negociação do Steve Witkoff. Não tem como ele chegar a um acordo que amplie o JCPOA, aquele do qual ele mesmo saiu. Então acho que no máximo o que vamos ter é um conflito congelado. Ele vai ter que ceder o controle do Estreito de Hormuz ao Irã e permitir que cobrem pedágios ali, porque de que outra forma o Irã vai pagar pela própria reconstrução depois de todos os danos causados por Trump e por Israel. Eles precisam encontrar uma forma de financiar isso, e o Trump não vai pagar reparações, nem consegue tirar o controle do Estreito de Hormuz do Irã, como já ficou claro. E o New York Times noticiou recentemente que o Irã mantém a maior parte da sua capacidade militar, apesar do que dizem o Trump e o Pete Hegseth. Então, o que eu vejo pela frente é um conflito congelado, sem guerra, mas também sem acordo. Eu acho que a longo prazo é isso que a gente está vendo. Dá para perceber um pouco disso nas palavras do presidente do Estado-Maior Conjunto do Pentágono, Dan Kane, que prestou depoimento por, se não me engano, 14 horas, há 3 dias. E foi uma troca bem reveladora, em que o Dan Kane, sendo questionado pelo senador Dick Durbin, não conseguiu apontar nenhuma vitória real e também não conseguiu negar que foi derrotado, ou pelo menos encurralado pelo Irã. Você poderia explicar ao povo americano por que, mesmo com todo o enorme investimento que fizemos em defesa nacional e nas forças armadas, o Irã, depois de ter sido atacado por nós, ainda é capaz de interromper o tráfego no Estreito de Hormuz? Olha, senhor, é uma situação complexa lá fora, com muitos barcos pequenos e outras capacidades envolvidas. Parte disso vem dos traficantes comerciais, mas parte volta ao problema principal, que é o Irã mantendo a economia global como refém por meio dos estreitos. Eu os encorajaria a pensar com cuidado sobre os próximos passos e aproveitar a oportunidade para abrir os estreitos. Essa é uma decisão que está nas mãos deles.
Com certeza. Acho que a pergunta que fica na minha cabeça é a seguinte: enquanto a gente fala de orçamentos de mais de $1 trilhão para o nosso exército, parece que um orçamento bem pequeno está nos mantendo reféns no Estreito de Hormuz. Brutal. Aliás, o que o Kane diz ali sobre eu pedir para o Irã reabrir o estreito, quer dizer, eles tinham um acordo para fazer isso, mas o problema é que o Trump disse vou manter esse bloqueio. É isso mesmo. Então, o senador Durbin até poderia destacar esse ponto, mas claro, essas narrativas pró-guerra quase nunca são questionadas. Mas no fim das contas, é uma admissão de derrota, uma admissão tácita de derrota.